Alô? Eu quero usar o que a Sonete usou. É esse aqui? A voz fica mais bonita, né? Vocês viram só como a voz fica mais bonita que esse microfone? Obrigado, Sonete. Que gostoso ouvi-la, não? Que bênção. Bênção maravilhosa do Senhor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como passaram o dia? Trabalhoso? Amém, amém. Hoje o Eudes e o pastor Sandro me presentearam com uma experiência inesquecível, né? A gente foi assistir aquela peça do Moisés, lá na Filadélfia, né? Que coisa extraordinária. Não sei se existe alguém aqui essa noite que ainda não foi assistir aquele negócio ali. Se você não foi assistir, você não faz ideia do que você está perdendo. Já foi, Aline? Não foi ainda? Pois faça plano. É uma coisa incrível, incrível, impressionante. A gente termina chorando mesmo, é impressionante. Grande, grande bênção. Muito bem, eu quero convidá-los para a leitura bíblica dessa noite. Depois de haver saudado já a todos, eu quero fazer uma saudação especial ao meu amigo, pastor Jonas Arraes, que está aqui com a gente hoje, nos honrando com a sua digníssima presença. Obrigado, amigo. Companheiro de algum tempo de trabalho, já compartilhamos algumas fases do nosso ministério em algumas funções na igreja, e o pai dele é membro da minha igreja, o irmão Arraes, um grande homem, grande figura, um cearense daqueles. Não é igual uns cearensezinhos que tem por aqui, pelo... É um cearense daqueles dos bons mesmo. Olha, é uma alegria muito grande poder lembrar do querido irmão Arraes e ter a presença do pastor Jonas aqui com a gente. Por favor, abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta no livro de Romanos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Eu espero, então, misericórdia para quem não achou. Romanos 12, Romanos 12. Isso, fique com a Biblinha aberta aí, tá bom? Fique com a Bíblia aberta aí, olhe para mim aqui agora. Só para a gente entender um pouquinho o contexto da passagem, né? O livro de Romanos é um dos livros mais extraordinários da Bíblia. É um dos livros mais estudados e é um dos livros que mais argumentos traz sobre os grandes temas da salvação, né? Pecado, graça, espírito, carne, perdão, justificação, fé, obras. Os grandes temas da teologia são muito bem elaborados pelo apóstolo Paulo aí na carta aos Romanos. O livro de Romanos ele possui claramente uma estrutura que o divide em dois grandes blocos. O primeiro bloco do livro de Romanos vai dos capítulos 1 até o 11. Trata da parte teórica, da teologia, da doutrina. O apóstolo ocupa a maior parte da sua argumentação em torno da teologia em si, desenvolvendo teoricamente os grandes temas, capítulos 1 a 11. A partir do capítulo 12 até o final do livro, nós vemos claramente que o apóstolo, o escritor, faz uma aplicação prática daquilo que ele elaborou em forma de doutrina, de teoria, de teologia, na primeira parte do bloco. Então, a partir do capítulo 12, é a aplicação prática, é a vida cristã na prática, é como vivenciar o cristianismo e a doutrina bíblica, como vivenciá-la na prática, no dia a dia, nas lutas diárias. Então, o capítulo 12, e nós vamos ler os dois primeiros versos, é importante que você perceba isso. Esses dois primeiros versos são a introdução, ou são a abertura desta seção prática do livro. E aí o apóstolo faz a seguinte exortação. E eu peço que você me acompanhe na leitura e, por favor, permaneça com a Bíblia aberta aí nessa passagem. Ele diz assim:
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele faz uma exortação com um objetivo claro e explícito. Qual é o objetivo? Finalzinho do verso 2, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus. Como saber ou como conhecer a vontade de Deus para a minha vida? E mais do que isso, não apenas saber, mais do que isso, como cumprir a vontade de Deus para a minha vida? Quantos de nós aqui nunca experimentaram aquela dúvida em relação a uma grande decisão que precisa tomar na vida? Uma das principais tarefas que eu tenho lá na minha igreja, na igreja do NASP, é o aconselhamento, ainda mais numa igreja que é de uma universidade onde há tantos jovens. E os jovens estão exatamente vivendo a fase em que é exigido deles que eles tomem decisões que poderão determinar o curso do resto da sua vida. A escolha da faculdade que vão estudar, a profissão que vão ter, as coisas relativas às afeições, ao coração. Será que esse rapaz é da vontade de Deus para a minha vida? Será que esta moça é da vontade de Deus? Então, certamente, a principal razão pela qual eu sou procurado, especialmente pelos jovens, para as sessões de aconselhamento, a principal razão diz respeito à questão da vontade de Deus. Como eu disse, na vida afetiva, no curso, na profissão, nas mudanças que às vezes estão diante de nós. Você precisa fazer uma mudança, ou você está pensando em fazer uma mudança de trabalho, de profissão, de lugar. E o cristão verdadeiro, o cristão sincero, a primeira coisa que vem à mente é: puxa, será que isso é da vontade de Deus? Como é importante, não, você ter a segurança de que você está dando os seus passos dentro da vontade de Deus. Veja que a passagem que nós lemos fala exatamente disso. Ele faz uma tremenda exortação e aí diz o objetivo: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Será que tem alguém aqui que está vivendo uma fase na sua vida em que tem nutrido alguma dúvida se você está cumprindo ou não a vontade de Deus? O que você está fazendo aqui nesse país? Foi da vontade de Deus? O que você está fazendo aqui? A Aline já abriu um sorriso ali, né, Aline? Para quem não sabe, a Aline e o Gilson, a família, essa querida família, são lá do NASP, e vieram para cá há pouco tempo, com o plano de ficar aqui um período de tempo, né? E a indagação deles, desde o começo do projeto, quando conversamos lá, né? A gente está orando para que seja da vontade de Deus, se não for, que Ele nos revele. Grandes decisões. Talvez você esteja diante de uma situação em que você está precisando saber qual é a vontade de Deus. Talvez se referindo a um relacionamento, sei lá. Você sabe do que eu estou falando. Em muitos casos, as pessoas procuram o pastor e esperam que o pastor dê a resposta. Pastor, eu estou vivendo tal situação, e qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa semana mesmo alguém fez contato comigo, uma jovem estudante lá do NASP, desesperada porque está com um namoro e quer acabar o namoro, e aí não sabe se é da vontade de Deus ou não, e aí, pastor, me dê um conselho. Aí ela me contou um pouquinho a história, e pelo pouco que ela me contou, não precisava nem consultar muito, já ficou claro que é da vontade de Deus que ela acabe o namoro, né? A vontade que dá é de dizer logo, acaba que não dá futuro, mas o pastor não pode fazer isso. O conselheiro não pode simplesmente dar a resposta para a pessoa. É muito fácil, né? Você, pastor, o que você acha? O pastor dá a resposta, você faz o que o pastor fez. Se der certo, maravilha, o pastor é um homem de Deus. Se der errado,
a culpa é de quem? É do pastor. Então está errado. O responsável pelas suas decisões tem que ser você, não é o pastor, não é ninguém. Então o conselheiro, a função dele não é dar a resposta. A função dele é argumentar com você e de alguém que está de fora, ajudar você a ter um discernimento melhor do contexto para que você tome a sua decisão. Ah, mas e se o pastor souber qual é a decisão certa e não falar e a pessoa escolher errado? É o risco que se corre. Deus correu esse risco. E é assim que se aprende. Ah, mas não é perigoso se escolher errado? É menos perigoso do que escolher o certo sem ter desenvolvido o seu amadurecimento cristão. Então, faz parte da vida, errar também. Mas vamos lá. E a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Algumas coisas aqui que são importantes para a gente saber a respeito da vontade de Deus. O que não é a vontade de Deus, por exemplo, eu diria, a vontade de Deus não é um plano estrito para todas as minúcias da vida. Não tem gente que pensa, eu agora sou de Deus, então eu tenho que fazer a vontade de Deus. Levanta de manhã, abre o guarda-roupa, Senhor, me mostra qual é a roupa, a camisa que eu tenho que vestir, revela a tua vontade. Espera aí. Estou dando um exemplo simplório, mas que representa muitas áreas da vida, em que, na verdade, Deus nos dá discernimento, experiência, e muitas coisas da vida. Eu não estou querendo dizer que Deus não se importa, ou não está interessado com a camisa que eu vou vestir, ou o sapato que eu vou usar. Não estou querendo dizer que Deus não está interessado nisso. Eu estou querendo dizer o seguinte, você é um ser livre, Deus lhe deu discernimento, possibilidade de viver num contexto cultural, você vai ter sabedoria, vai buscar sabedoria para você tomar essas decisões. Né? Então, a vontade de Deus não é essa coisa, como tem gente que pensa assim, que Deus fez um plano para você assim, um caderninho escrito lá, e você tem que andar dentro daquele caderninho ali. Ó. Se você errar uma linhazinha, uma palavrinha, um caminhozinho que você tomar errado, você vai ter prejuízo. Isso deixa a gente num desespero, especialmente os jovens, né? Ah, pastor, eu devo estudar engenharia ou contabilidade, ciências contábeis? Qual é a vontade de Deus? Quase sempre eu digo assim, a vontade de Deus é que você analise, examine o mercado de trabalho, as suas aptidões, as suas condições e decida. E Deus vai abençoar você na sua decisão. Quase sempre é assim. Né? Por quê? É a liberdade que nós temos e o discernimento que nós temos. Repito, eu não estou querendo dizer que muitas vezes Deus não tem uma direção estrita em alguns aspectos. Mas eu estou querendo dizer que a gente não tem que ficar nessa preocupação. Até porque, se a vontade de Deus para a minha vida envolvesse cada minúcia, cada detalhe, cada coisa que eu não posso decidir sozinho, eu tenho que esperar que Deus revele a vontade dEle, a verdade é que para muitas coisas que a gente busca a orientação de Deus, Ele simplesmente não dá. Eu devo fazer, sei lá, eu devo morar na casa amarela ou na casa azul? Qual é a tua vontade, Senhor? Em condições assim, geralmente Deus não dá uma resposta. E se você errar? Não, mas Ele tem uma vontade, eu tenho que descobrir, mas se Ele não revela, aí você corre risco de errar. Se errar, vai sofrer as consequências. Que desespero é esse? Não é assim. Né? Aí tem gente que faz como? Vai na moedinha, né? Senhor, se for cara é amarela, se for coroa é azul. Senhor, vou namorar com uma garota, então se for cara é aquela lá, se for coroa é outra. Então, E se Deus não quiser revelar ainda qual é a vontade dele nesse aspecto? Você vai estar obrigando Deus a dar uma... Porque a moeda não vai cair em pé, né? A moeda não vai cair em pé. Talvez faça parte do plano de Deus para você, justamente não dar uma resposta imediata, para que você desenvolva mais comunhão com Ele, busque mais, desenvolva mais dependência, busque mais em oração. Esse processo de buscar, de consultar, de se colocar nas mãos de Deus, faz parte do nosso crescimento espiritual. E muitas vezes Deus trabalha assim. Então, muitas vezes, Ele não revela estritamente coisas que a gente, mesmo coisas que são importantes e decisivas para a gente, às vezes Ele não revela na hora que a gente pede. Aí você vai na moedinha, sabe o que a Ellen White diz? Cuidado, porque às vezes o diabo põe a mão e dá a resposta. Cuidado. Também não estou querendo aqui desautorizar ou dizer que desautenticar algumas experiências de algumas pessoas que eventualmente faz eu digo a moedinha e coisas semelhantes, né? E tem dado certo. Mas este não é o método usual de Deus revelar a sua vontade. Né? Então, a vontade de Deus. Eu começo dizendo, em primeiro lugar, que
não está escrita em mínimos detalhes, em todas as minúcias da vida, né? Há pessoas que chegam no restaurante, aí pega o menu, abre lá e começa a orar, Senhor, me mostra qual é o prato que eu tenho que pedir aqui e tal. Não, não é assim. Estou dando exemplos grosseiros, mas que representam outras situações da vida. Outro aspecto sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus para a sua vida nunca vai contrariar o que já está escrito na Bíblia. Entendeu? Então Deus já estabeleceu os princípios que envolvem o seu caráter, o seu plano para a nossa vida e a sua vontade para cada um de nós. Aqui estão os princípios fundamentais elementares. Então, se qualquer coisa na sua vida, qualquer rumo que você estiver tomando, se em algum aspecto estiver contrariando o que está revelado na Bíblia, não precisa nem consultar a Deus. Já está revelado. Não é da vontade de Deus. Esses dias não, já faz algum tempo, saiu uma reportagem num canal de televisão lá no Brasil, não sei se vocês viram, até porque está na internet. Se você procurar lá no YouTube hoje, você vai achar. A notícia de um pastor evangélico, de uma dessas igrejas que não exigem formação nenhuma para o ministério, era um homem simples, 50 anos de idade, pedreiro, e que era pastor de uma igreja. E aí ele recebeu revelações de Deus, de que deveria se deitar com a mulher, com mulheres da sua congregação. E esse assunto foi para a televisão, porque ele estava tendo um caso aberto, descarado, com uma mulher casada, os dois membros, o casal membro da sua congregação. E o repórter foi lá entrevistá-los a todos. Está em entrevista lá, né? Inclusive, quando perguntou para o marido da mulher, ele disse, é muito difícil e tal, mas foi Deus que revelou, então... Aí foram entrevistar o cidadão, aí ele mostrou na Bíblia, né, que era a vontade de Deus. Ele mostrou na Bíblia. Não, porque o repórter, mas como é que Deus revelou isso para o senhor? Ele mostrou. Eu até separei o texto aqui. Incrível, deixa eu ver. É um texto de Oséias, capítulo 3, verso 1. Eu não estou fazendo piada, eu estou contando fato. Você pode procurar hoje na internet que você vai ver se alguém aqui, é possível que alguém aqui já tenha até visto. Está lá. Né? E uma reportagem séria, não é aquela coisa de televisão que faz isso. Não, é coisa séria. O texto bíblico que deu base para ele adulterar com a mulher do vizinho lá. Disse-me o Senhor, vai, aí ele lendo, né, na frente do repórter, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Está vendo aqui? Aí o repórter disse, deixa eu ver esse texto. Aí foi ler o texto. Aí o repórter disse, o senhor não percebeu que tem um acento aí, não? Que acento? O texto diz assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Não está dizendo adúltera, está dizendo uma mulher adúltera. Pois ele leu, vai e adultera. Aí ele, quando o repórter me olhou, eu mostrou para ele, ele olhou, aí leu de novo e ficou assim. Sabe, foi até bom você me falar isso aqui, para a gente poder examinar melhor depois. Então, estou usando isso aqui para dizer o seguinte, Deus nunca vai revelar uma vontade para a sua vida que seja diferente do que Ele já revelou na Bíblia. A Bíblia é a base. Qualquer situação que envolva pecado, que envolva mentira, que envolva desonestidade, que envolva impureza, que envolva traição, que envolva infidelidade, que envolva fofoca, que envolva qualquer coisa que é condenado na Bíblia, qualquer situação que envolva alguma dessas coisas, você não precisa ter dúvida se é ou não é vontade de Deus. Pode saber, não é. Eu estou num trabalho, será que é da vontade de Deus? É um trabalho que exige que você seja desonesto, por exemplo? Gente, eu não estou dando recado para ninguém aqui, eu não sei da vida de ninguém aqui. Nem o pastor, acho que ele também nem conhece, que ele está aqui há pouco tempo, nem ninguém me falou. Tá? Estou dizendo assim, estou dando um exemplo, se você está num trabalho que exige que você seja desonesto, e você fica, Senhor, será que é da tua vontade que eu continue nesse trabalho? Você não precisa consultar a Deus. Se
para continuar ali você precisar continuar transgredindo a lei de Deus, já saiba, não é da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus nunca vai contrariar o que está revelado na Bíblia. Um terceiro aspecto sobre a vontade de Deus. O primeiro aspecto que eu disse é que a vontade de Deus não é necessariamente envolvendo todas as minúcias e detalhezinhos da vida. São para as grandes decisões, né? Você deve buscar a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus, em segundo lugar, nunca vai contrariar o que está revelado na Bíblia. Terceiro aspecto, a vontade de Deus para a sua vida. Escuta o que eu vou falar. Nunca será prejudicial a você. Embora, às vezes, pareça. Mas se eu for fazer a vontade de Deus aqui, eu vou ter um prejuízo na minha vida. Saiba que se você não fizer a vontade de Deus, o seu prejuízo vai ser muito maior. Eu sei que a vontade de Deus para esse relacionamento é diferente do que eu estou fazendo, do que eu estou vivendo, do que eu estou escolhendo. Mas eu não consigo, vai me trazer tanta tristeza. Se é a vontade de Deus, ainda que lhe traga alguma tristeza, ainda que lhe traga algum prejuízo, ainda que lhe traga alguma frustração momentânea, saiba, a vontade de Deus sempre será o melhor para você. Você não tem que ter dúvidas. Talvez você não tenha forças para decidir. E aí você vai buscar de Deus e Ele vai lhe dar. Mas você não precisa ter dúvidas. A vontade de Deus nunca será prejudicial a você. O que é que o texto bíblico diz? Para que, como é que diz lá, Romanos? Verso 2, Romanos 12. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que é a vontade de Deus? É boa, agradável e perfeita. Não precisa ter dúvida. A pergunta agora, como conhecer e fazer a vontade de Deus? Alguém me contava outro dia que um cidadão chegou para ele, um amigo meu, dizendo assim, fulano, olha, eu orei muito a Deus, eu estou numa crise financeira muito grande, eu orei a Deus e Deus me revelou que você vai me emprestar dinheiro. Essa é a vontade de Deus, eu vim aqui te falar isso. E aí? Aí o meu amigo disse assim, então olha, vai lá e agora ora a Deus para que Ele me revele também. Enquanto Ele não me revelar isso, eu vou ficar esperando. Nós temos essa tendência de buscar a vontade de Deus e de querer a vontade de Deus quando ela me beneficia. Quando ela vai me dar alguma vantagem momentânea. Aí nós nos interessamos e defendemos que essa é a vontade de Deus. Dificilmente nós aceitamos a vontade de Deus quando ela contraria a nossa vontade. Como conhecer e fazer a vontade de Deus? E agora sim eu peço que você me acompanhe atentamente o verso 1 do texto que nós estamos trabalhando. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui está a primeira condição para conhecer e fazer a vontade de Deus. Vamos ler de novo? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é sacrifício vivo? Essa expressão ela é paradoxal, porque a ideia de sacrifício na Bíblia envolve morte. Vá lá para o Antigo Testamento, o que era o sacrifício? Essa é uma palavra litúrgica, uma palavra cerimonial. É um termo técnico na Bíblia. Sacrifício é o quê? Envolve a morte. Sacrifício no Antigo Testamento, né, o mais conhecido, o principal, era o sacrifício do cordeiro. Quando alguém pecava, ia lá, sacrificava o cordeiro representando Jesus Cristo. Sacrifício envolve morte. Pois aqui o apóstolo está dizendo, rogo-vos que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo. Como entender isso?
Aí quando você busca na Bíblia sacrifício vivo, você vai encontrar 2 sacrifícios vivos na Bíblia. O primeiro deles, em certo sentido, é um sacrifício vivo, em certo sentido. O sacrifício do próprio Jesus Cristo. Ah, mas ele morreu, sim, mas ressuscitou. Jesus vive, está vivo. Então ele é um sacrifício que agora está vivo. Jesus Cristo. Mas na esfera da experiência de um pecador, o outro sacrifício vivo da Bíblia, qual é? Isaque. Lembra da história de Isaque? O filho prometido, que Deus prometeu a Abraão. Em dado momento, Deus se aproxima de Abraão e diz: Abraão, vai lá e sacrifica o teu filho. Oferece-o em sacrifício. E Abraão sai para oferecer o seu filho em sacrifício. Abraão sobe aquele monte. No meio do caminho, o filho ainda diz: pai, a lenha está aqui, o fogo, tudo, mas cadê o cordeiro? Não, Deus proverá. Abraão saiu decidido a sacrificar o filho. Chegou lá em cima no monte, Abraão preparou um altar. Abraão estava muito acostumado com isso, né? Como é que funcionava o sacrifício? Se preparava um altar de pedras, sobre o altar se colocava lenha, sobre a lenha se amarrava a vítima, que normalmente era um cordeiro, então se sacrificava, imolava com uma faca, um cutelo, e então tocava fogo. Era isso que Abraão ia fazer. O que há de mais impressionante nessa história não é apenas o fato de Abraão ter se disposto a sacrificar o seu filho. Tão impressionante quanto isso é a atitude de Isaque se submeter ao sacrifício, porque Abraão já era muito idoso e Isaque era um rapaz forte, poderia ter resistido. Mas Isaque entendeu que aquilo era a vontade de Deus. Quando ele entendeu que era a vontade de Deus, ele foi lá e ele se deitou sobre a lenha. Ele se permitiu ser amarrado. E quando Abraão levantou o cutelo para imolar o filho, a Bíblia diz que ele levantou o cutelo para imolar, não foi para fazer de conta. Então, eu pergunto, no seu coração, Abraão sacrificou o seu filho Isaque? Sim ou não? Sim. Mas vamos para o lado de Isaque agora, que é o que me interessa aqui. E Isaque, no seu coração, se sacrificou para fazer a vontade de Deus, a ponto de oferecer a própria vida? Vejam como isso representa o sacrifício de Jesus Cristo. O pai sacrificando o filho e o filho se submetendo ao sacrifício. Uma figura, né? Uma figura viva do que iria acontecer no Calvário. Naquele momento, os anjos expectantes tiveram uma compreensão mais clara da obra de Jesus Cristo que viria ainda. Mas naquele momento, estava alguém se submetendo ao sacrifício. Isaque nos mostra o que significa apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo perante Deus. Embora ele tenha sido poupado, mas em seu coração, ele se sacrificou plenamente a ponto de entregar a própria vida ou não? Sim. Por quê? Porque ele soube que essa era a vontade de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está dizendo isso. É você estar disposto a fazer a vontade de Deus, custe o que custar, ainda que seja com o sacrifício da própria vida. Eu volto à pergunta: como conhecer a vontade de Deus? Em primeiro lugar, você tem que estar previamente disposto a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes Deus não nos revela a sua vontade para alguns aspectos da nossa vida, porque nós estamos apenas consultando para saber se a gente vai aceitar ou não. Quando envolve coisas muito caras como afeições, bens materiais, provisões para o futuro, questões familiares, coisas que realmente são muito importantes para nós. Muitas vezes nós buscamos a vontade de Deus apenas torcendo
para que a vontade de Deus corresponda à minha vontade. Mas no fundo, se não corresponder, eu não vou fazer a vontade de Deus. Então não espere que Deus revele a sua vontade, apenas para você analisar e decidir se vai aceitar ou não. Agora, quando Deus vê em seu coração que você realmente está disposto a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ou seja, você está disposto a fazer a vontade de Deus. No momento que você conhecer a vontade de Deus, você vai fazer, custe o que custar. Você pode ter certeza, Deus não vai deixar que você erre. Há um tempo atrás eu me deparei com uma história que talvez ilustre um pouquinho isso aqui. Uma família tinha 2 filhos, um garotinho, talvez 8 ou 9 anos ou 10, não sei, e uma menina um pouquinho maior. A menina contraía uma doença muito grave, enfim, depois de todos os exames e tal, a menina, tudo indicava que ia morrer, a menos que o seu irmão lhe fizesse uma doação de sangue. Era o único compatível naquela circunstância. E os pais foram falar com o garotinho, talvez do tamanho do Kenny, né? Filho, você pode doar o seu sangue para sua irmãzinha? Quando o menino ouviu aquilo, lhe veio um desespero tremendo, começou a chorar. Não posso, eu não quero, eu tenho medo e tal. E os pais ficaram então preocupados. Puxa, a gente achou que ia ser tão simples, mas agora, filho, não vai doer. Não, mas eu não quero e tal. Aí os pais chamaram no canto, filha, explicaram a situação da irmãzinha, que estava lá doente e tal. Se ele fizesse a doação de sangue, a irmãzinha seria salva. Aí o menininho finalmente aceitou. Foram lá para o médico, chegaram lá e o menino não falou mais uma palavra, visivelmente transtornado, mas aceitou, foi lá. Chegou no momento de entrar lá na sala para fazer a doação, ele entrou, mas ele estava muito tenso, mas foi voluntariamente. Sentou na cadeira, estendeu o braço, fechou os olhos, numa atitude assim, realmente, que estava impressionando a todos, de tanta contrição, sei lá. Aí o médico foi lá e tirou lá, não sei se 300 ou 400 ml de sangue. Quando terminou, disse, pronto. Aí o menino olhou assim, como assim pronto? Aí o médico disse, pronto, garoto, parabéns, já tirei, está aqui. Aí o menino tirou, mas cadê? Aí o médico mostrou o saquinho de sangue e disse, mas é só isso? Aí o médico disse, sim, é só isso, é suficiente. Aí o menininho derramou uma lágrima e disse, eu pensei que era para tirar todo o meu sangue. Mesmo assim, ele foi lá e se ofereceu. Ele ofereceu a própria vida. É isso o que significa apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isaac renunciou à própria vida para fazer a vontade de Deus. Isso significa viver para Deus. Você quer conhecer a vontade de Deus? Então, antes de conhecer, esteja disposto a fazê-la, a cumpri-la, independente de qual seja. É isso que significa oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí tem muita gente que, não, o culto tem que ser racional. Aí tem gente que usa esse texto para dizer que na igreja a gente não pode cantar com emoção, que não pode ter emoção, que tem que ser racional, porque as coisas de Deus são racionais. Tem nada a ver, isso aqui não é culto de igreja. Aqui está falando do culto da sua vida, a sua adoração a Deus. Esse culto racional aqui significa você estar disposto a fazer a vontade de Deus no seu trabalho, na sua família. Esse é o culto racional, esse é o culto que não é para ser feito na igreja, é para ser feito na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, nos seus relacionamentos. Quando você coloca a sua vida dentro do âmbito da vontade de Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O verso 2 nos mostra o segundo aspecto, né? Para que você possa de fato experimentar qual seja a boa, como é que diz? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 2 diz assim. O verso 1 diz como? Rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como por sacrifício vivo. E o verso 2, a segunda condição. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí sim, ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Então você quer experimentar. Experimentar não é só saber. Experimentar é saber e viver. É experimentar a vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, primeiro, oferecer o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E em segundo lugar, verso 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer experimentar a vontade de Deus? Então, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente é o campo de batalha. A mente é o campo de batalha. Este século é uma expressão que se refere ao mundo, às coisas do mundo. O mundo, uma palavra que na Bíblia pode ter diversos sentidos, inclusive o sentido positivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, etc. Mas nesse sentido aqui, o mundo se refere a todo o sistema contaminado e controlado pelo diabo. É um sistema que tem por objetivo afastar-nos da vontade de Deus. Tem por objetivo principal exercer o controle da nossa mente. A mente é o campo de batalha. A arma do inimigo é o mundo. A ferramenta de Deus é o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Deus quer controlar a nossa mente. Mas o inimigo usa o mundo. E aí o apóstolo diz, você quer conhecer a vontade, você quer experimentar a vontade de Deus? Então, em primeiro lugar, ofereça o vosso corpo, ofereçai o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, esteja disposto a fazer, custe o que custar. E em segundo lugar, verso 2, para eu não errar o termo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, nós temos aqui esse dilema, né? essa bifurcação. Estar conformado com o mundo ou ser transformado pelo Espírito. Conformado com o mundo ou transformado pelo Espírito. Se você vive mais conformado com o mundo do que transformado pelo Espírito, não espere que Deus revele plenamente a sua vontade para a sua vida. A sua mente precisa estar nas mãos de Deus. Só uma mente transformada e renovada pelo Espírito pode realmente discernir e obedecer à vontade de Deus. Portanto, a coisa mais importante a fazer é colocar-nos sob a influência do Espírito. Porque ou você vai estar sob a influência do mundo, ou vai estar sob a influência do Espírito. Você não tem alternativa para isso. Você não há um terreno neutro. Eu vou para o terreno neutro. Rest area. Vou para o meio do campo. Não. Ou você está sendo moldado pelo mundo, ou você está sendo renovado pelo Espírito. O que nos resta fazer? Colocar-nos o máximo possível sob a influência do Espírito. E qual é a melhor circunstância para sermos influenciados pelo Espírito? E aqui está a chave de tudo que eu estou falando hoje à noite. Se você pegar isso aqui, pode até apagar tudo que eu falei. Tudo que eu falei antes é apenas argumento para lhe convencer disso. É o ápice do meu sermão hoje. Qual é a circunstância mais adequada para ser influenciado pelo Espírito? Qual é a situação em que nós somos mais influenciados pelo Espírito de Deus? Qual é a situação? Existem várias situações, mas existe uma por excelência. A oração é uma delas, a igreja é uma delas, e tantas outras. Mas a circunstância que mais nos coloca sob a influência do Espírito é quando nós estamos nos alimentando,
com a palavra. A Bíblia é a ferramenta do Espírito Santo. Foi inspirada pelo Espírito Santo. É através da palavra que Deus exerce o seu poder criador e recriador. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Poder da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo, a palavra encarnada, Jesus Cristo, mas tudo está aqui, na palavra escrita. Portanto, quando nós estamos ligados à palavra, este é o momento em que o Espírito Santo tem mais acesso a nós. Por isso que a base da nossa fé, a base da nossa experiência, tem que estar tudo fundamentado em quê? Aqui, na palavra. Não existe nada mais poderoso na vida cristã do que a combinação da Bíblia e a oração. Essa é uma combinação bombástica, que transforma, que muda. Você está experimentando lutas tremendas na sua vida, deficiências de caráter que você não consegue vencer, pecados que você não consegue abandonar, tentações que parecem ser maiores do que as suas forças, de fato são. Você quer vencer, você quer mudar, você quer receber a transformação, começa por aqui. Contato diário com a palavra de Deus. Simples assim, e é assim mesmo. Diariamente, alimentar-se da palavra com oração. Experimente fazer isso. Como eu acho que eu já disse essa semana, né? Isso é uma coisa tão fácil de fazer, que justamente por ser tão fácil, se torna tão fácil deixar para amanhã. Coloque na sua vida essa experiência de estar em contato diário com a palavra de Deus, combinada à oração. É aqui que você vai ter a sua mente renovada e transformada pelo Espírito Santo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É assim que funciona. Portanto, a pergunta inicial, como conhecer e fazer a vontade de Deus? Os versos que nós lemos estabelecem as duas condições combinadas. A primeira delas, apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo é o quê? Entrega completa, disposição para fazer a vontade de Deus, ainda que custe a minha vida. Lembre de Isaac, o sacrifício vivo. Se colocou lá disposto a morrer, porque soube que aquilo era a vontade de Deus. Quando você chegar a essa experiência, você pode ter certeza, Deus vai revelar a vontade dele para você. Ele não vai revelar só para você avaliar e julgar se você vai adotar ou não. Mas quando ele perceber que você está disposto realmente a fazer, ele vai revelar. Ele não vai deixar você errar. Portanto, primeira condição, apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a segunda condição, permita que sua mente seja renovada pelo Espírito Santo. Não se permita ser conformado pelo mundo. Portanto, passe o máximo de tempo possível sob a influência do Espírito, principalmente através da palavra e da oração. E passe o mínimo de tempo possível debaixo da influência do mundo. É assim que você vai ter a sua vida e a sua mente transformada. Mas parece que a gente tem feito o contrário. A escolha é de cada um. Sonete. Vem cantar. E mais uma vez eu peço que você, durante a canção, ao desfrutar a linda canção que a Sonete vai apresentar, ao mesmo tempo tenha a sua mente, seu coração voltados para o Senhor, pedindo dele que ele lhe dê essa experiência que nós estudamos hoje. Nós éramos pedras de rua, chutadas, pisadas por pés. Batíamos contra outras pedras,
rolávamos sempre em revés, até que caímos no abismo, disformes, quebradas sem luz. Nas trevas da noite ficamos, perdidas à sombra da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. A pedra de esquina do templo tirou-nos da lama fatal, tirou-nos do lodo envolvente. É grande esse amor divinal. Nos fez pedras vivas e úteis no templo e na causa de Deus, e ainda lapida as arestas que encontra nos filhos seus. Na guerra do bem contra o mal, sejamos um muro de fé, lutemos em prol dos princípios que sempre nos firmam de pé. Em breve estaremos com Cristo, andando em caminhos de luz, e pedras outrora pisadas, seremos vitória da cruz. A pedra que os homens quebraram ficou como pedra angular. A pedra que foi rejeitada é pedra que pode salvar. Se tu te perderes contigo, procure encontrar a Jesus, a joia das joias, amigo. É pedra que vida traduz. É pedra que vida traduz. Eu esqueci de dizer, enquanto sonete canta, que pena que eu esqueci de dizer isso, não? William, vem aqui, vem orar com a gente. Vamos ficar em pé. Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir que o William dirija a oração. Esse casal abençoado aqui. Querido Deus, nós queremos que Tu nos motives a termos vontade de saber a Tua vontade. Amém. A gente muitas vezes não tem vontade, e o tempo vai passando, e a gente vai esfriando, e no fundo a gente quer um milagre, quer um revivamento, mas é tudo tão simples, Senhor. Dá-nos o desejo de nós querermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Dá-nos uma mente conectada em Ti através da oração. E dá-nos o senso da Tua presença em cada momento da nossa vida. Transforma-nos, Senhor. Tira da gente esse desejo de querer se conformar com esse século. E faz com que nós possamos viver a alegria da salvação.
É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.